E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês hoje aqui um cabeçote do Fox. É, Esse cabeçote vem o cliente é, contatou a gente reclamando de perda de potência, o carro misturando óleo na água, então ele fica aquelas manchas bem característico, ele vira tipo um chocolate. É bem nítido essa queima. Então, a princípio, a gente achou que seria só uma junta queimada, mas não é bem isso. Vou mostrar para vocês aqui o cabeçote. É uma peneira o cabeçote. Então, quem não entende não vai entender muito o que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês aqui. Aqui tem um pouco daquele chocolate que eu falei para vocês que sai do. Isso aqui acontece quando a gente mistura água no óleo. Vocês estão vendo essa sujeira tudo aqui? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Isso aqui está escorrendo ali, ó, Aqui vai o sensor de fase do comando, nesse buraquinho aqui. E aqui, isso que saiu aqui, ó, é óleo misturado com água. Vocês estão vendo o que que vira? É isso aí. Nesse caso aqui, poderia ser só uma junta queimada? Poderia, mas vou mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem esse furinho, essa parte mais clarinha, e tem onde que tá aqui nesse furo todo aqui passa a água. Passa o que vai refrigerar o motor, né? Então aqui nessa parte mais branquinha é onde que pega na cabeça do cilindro, dentro do cilindro. Aqui dentro bate, aqui vai o pistão aqui, caso ao contrário, vai chegar quase a encostar aqui nessas duas válvulas. Então ele não poderia ter é que ele tá quase juntando, ó. Ele tá quase entrando para dentro. Então isso aqui não poderia acontecer. Mas esse cabeçote inteiro ele tá desse jeito. Ó, para vocês verem a situação que tá. Vou pegar a junta aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a junta. Então essa aqui é a junta. Ela vai entre o bloco de motor e entre esse cabeçote aqui. Então a junta vai aqui assim. Ela vai aqui. Ela vai aqui e fica bonitinho. Quando acontece isso, vocês estão vendo aquela tampa ali, ó. Ela tampa bonitinho aquela partezinha mais clarinha. Ó. Lembra esse furinho que eu falei ali, ó? Aqui ele entrou para dentro ali, ó. Ele tá quase entrando, ó, pra dentro da junta. Então ele tá caindo aqui dentro do pistão, dentro do cilindro. E tem dos vários pontos que vai acarretando, olha como esse aqui ele já entrou para dentro. Então isso tudo vai acarretando nessa. Então tudo isso que eu falei para vocês aqui do cabeçote isso vai acarretando, vai esses furinhos que eu falei na cabeça do cilindro, ó, ele vai misturar água no óleo, ele vai detonar junto, ele vai quando você vai saber que aconteceu isso? Você vai ver que vai entrar a água no óleo, claro, e também vai ter água no óleo. Você vai tirar a tampinha do reservatório, vai ter partículas de óleo boiando ali dentro do reservatório de água. Ele vai também, em alguns casos, ele vai pressurizar, ele vai vazar compressão do cilindro e vai para dentro ele vai pressurizar a linha de água ali de refrigeração, no caso. Daí ele vai acabar estourando a tampa do reservatório de água e vai entrar água no óleo também e vice-versa. Então o que a gente tem que fazer nesses casos? Nesse caso aqui a gente poderia soldar esses buracos e fechar bonitinho. O que acontece? A gente poderia ter como alumínio, uma solda muito difícil de fazer.
Qualquer soldador vai saber que alumínio ele tem que ser muito bem limpo para poder soldar, senão ele não solda. Então ele tem que ser muito bonitinho. Então qualquer pureza que tiver ali, a solda já não vai ficar boa. Então essa solda futuramente pode trincar, e acabar queimando, misturando óleo na água de novo, e futuramente ter um problema para o cliente e para mim. Então por isso que a gente optou por pedir um cabeçote novo, que a gente já resolve isso. Daí o cliente fica com o carro dele 100%. Sem prejuízo para mim, que se acontecesse de dar problema novo, eu teria que desmontar o carro de novo para o cliente, pois no caso seria a minha garantia, né? Então isso não cobraria, não ia ser cobrado nada para o cliente novo. Então mais, para mim é muito mais fácil, para o cliente também, a gente pedir uma peça nova, 0 km, muito bonitinha, do que tentar remendar uma coisa que futuramente podia dar problema de novo. Então esse é um vídeo só para falar para vocês, explicar um pouquinho para vocês sobre essa parte de cabeçote, e também explicar sobre manutenção. Como que isso aqui poderia ser evitado? Como que isso aqui poderia ser evitado? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você tem o teu carro. Se teu pneu fura, você poderia... Você está andando e entra um prego no teu pneu fura. Você não poderia evitar isso. Mas aqui, nesse caso, como que a gente evitaria isso? Usando o aditivo indicado pelo fabricante, que é não usar água. Com certeza isso não tem muita gente que faz isso, mas não é o certo de fazer. É claro que se você pega um carro 0 km e bota água 2 anos, 3 anos, ele não vai dar problema. Como que isso poderia ser evitado? Usando aditivo recomendado pelo fabricante. Ou até um aditivo mais sem vergonha que você achar e é melhor do que você colocar água dentro do seu sistema de revestimento, no caso, né? Sistema ali de resfriamento do motor por completo. Então, explicando, como que você não funde seu motor? Trocando óleo, colocando óleo de qualidade aqui. Então essa é uma dica para vocês dessa parte de manutenção do carro de vocês. Explicando que manutenção preventiva é muito mais importante do que a manutenção corretiva, porque se tiver manutenção preventiva, não vai ter corretiva. Porque o teu carro já está 100%, então por que você vai arrumar uma coisa que está 100%? Então isso aqui é uma dica muito legal para vocês. Claro que muitas pessoas já sabem disso, tem muitas pessoas que gostam do seu carro, então não vai ser preciso vocês saberem disso. Mas muitas pessoas aí que pensam que dá para pôr água, dá para fazer, que dá para usar, tá aqui uma dica, um exemplo muito claro disso que eu tô falando. Não estou inventando isso, então tá aqui. Que você pensa... É claro que se você compra um carro lá 0 km, por exemplo, você usa ele 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos com água, ele não vai dar problema. Ele vai dar problema nesse aqui, ó, quando chegar nesse estágio de tempo aqui. Esse carro já é um pouquinho mais antigo, então a gente está falando de um carro que vai ter uns 10 anos, então ele vai chegar uma hora e vai acontecer isso aqui. Então, para vocês que... tem muita gente que defende que pode usar, que não tem problema. O que a gente tem que seguir? A gente tem que seguir o que o fabricante manda. A gente não vai ficar inventando coisa, vamos usar... A gente que usa água de ar-condicionado, água de fonte, que mais que água condensada, que é uma água que seria uma água... você evapora essa água, condensa e a gente destila essa água para poder colocar aqui. Água de chuva, tem gente que usa. Qual que é o problema dessas águas? Para você captar a água do ar-condicionado que condensa lá e sai, você tem que ter um recipiente para você coletar essa água. Então, essa água ela não vai sair de uma vez só. Então, esse recipiente vai ficar lá esperando não sei quantos dias até coletar toda essa água. O próprio ambiente vai contaminar e vai entrar sal ali. Ainda mais a gente que mora, você que mora aí perto de uma região litorânea, que é perto da praia, então vai ter toda essa maresia que vai
absorver, que a água que está ali no recipiente vai absorver. Então tem isso também. Água de chuva, qual que é o problema? Ah, mas a água de chuva dá para beber, não sei o que. E a gente tem um problema muito grande que é poluição. Então, quando a gente tem grandes centros, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, acontece, tem muito carro, muitas fábricas, muitas coisas para que jogam essa certa poluição e vai lá para cima, fica lá fica lá nas nuvens. E quando chove, tudo essa sujeira desce com a água. A gente chama de chuva ácida, né, quando acontece esse fenômeno. Então já não, não, não teria como a gente usar no próprio carro. Então dando esses dois exemplos, a gente deduz que a água de torneira que a gente fala não ela sim tem sais, ela tem o cloro que tem ali que tem na composição dela para poder que a empresa de saneamento coloca para poder a gente poder beber essa água. Então ela tem esse cloro, então ela vai reagir com alumínio. O que tem alumínio aqui? Vai reagir com alumínio e não vai ser tão eficiente nessa parte de fazer. Ela vai sim resfriar o motor, claro que ela vai resfriar, mas só que com o tempo vai causar corrosão, então vai acontecer isso aqui. Então a gente opta por fazer o que o fabricante manda. Então aqui a gente fez, já que o dono já levou um prejuízo, então o que ele fez na primeira coisa que ele primeira coisa que ele vai fazer? Vai montar e vai botar aditivo. Porque você já errou uma vez, você vai errar de novo? Claro que não. Então, a gente vai montar esse carro tudo bonitinho e vai botar para andar de novo com a água. Lembrando que, como a gente vai trocar o óleo, a gente tem que tirar esse óleo velho para botar um óleo novo. Só que esse óleo velho que está lá ainda, ele vai estar com um pouco de água misturada no meio dele. Então a gente não vai poder estender essa troca do óleo para 7.000 quilômetros, ou nesse exemplo desse carro aqui no Fox 1.0. A gente não vai poder estender essa troca de óleo para 7.000 quilômetros, ou por tempo 6 meses no uso severo, ou 12 meses no uso normal. Então a gente não vai poder trocar o óleo com tanto tempo assim. Como vai ter essa contaminação no óleo, mesmo que a gente vai botar um óleo novo, daqui uns 2, 3 meses a gente vai ter que tirar esse óleo para poder. Daí ele vai poder até fazer essa limpeza para sair tudo essa água que tem dentro do bloco do motor. Como a gente não mexeu no bloco do motor, não fez a parte de baixo, só fizemos o cabeçote, então vai acontecer isso também. Então é um negócio, usar a água da torneira não compensa por causa desse quesito, porque a gente já está com esse carro aqui, a gente está com. Não vou botar não vou colocar a minha mão de obra, porque senão vocês vão querer vão querer o mesmo preço depois e varia de carro para carro, né? Então é isso aí. Vamos falar o que a gente gastou de peça aqui. Um cabeçote novo, na verdade não é um cabeçote novo, é um cabeçote quase novo, refeito, feito tudo bonitinho, assentamento de válvula, tudo planado, tudo bonitinho, vai vir tudo bonitinho, a gente só vai botar lá e ele vai feito pela retífica, claro. A gente só vai montar e pronto. Então esse cabelo não vai variar muito da onde você mora, para quem vai fazer para você, vai fazer mais barato, fazer mais caro. Então, vou botar esse exemplo, vou botar uma média de preço para vocês. O que a gente gastou aqui? R$2.000 num cabeçote novo. Quando eu chegar o cabeçote novo, vou mostrar para vocês também. R$2.000 num cabeçote novo. A gente gastou mais ou menos R$1.000 de peça, com bomba de água, com junta. Daí foi trocado mais umas coisinhas, óleo, aditivo, então foi gastado R$1.000 só de peças. Então já foi aqui R$3.000 só de peças e coisas para montar. Daí tem mais a minha mão de obra, claro. Então, você vê, se você for levar em consideração esse gasto que você teve agora, a manutenção preventiva compensava muito mais. Porque você poderia até pôr um aditivo daqueles bem sem vergonha que você acha no mercado, algum lugar que você acha aí, que ele cuidaria melhor do seu motor do que a própria água da torneira. Então,
Lembrando que tudo isso aqui também não sou eu que estou falando, eu estou falando porque é tá aqui, experiência na a prova prática, né? Então, mas isso aqui tudo o fabricante recomenda no manual do veículo. Se é usado aditivo, se é usado o óleo certo, não usar óleo mais barato, usar a mesma viscosidade de óleo recomendado pelo fabricante, então tem tudo isso aí. Então, é só isso, pessoal. Agradecendo todo mundo que está curtindo meus vídeos aí, seguindo e vendo as besteiras que eu tô falando e agradecendo todo mundo. É, logo, logo sai mais vídeo aí de alguns carros que eu tô fazendo, que sempre chega aqui. Alguns não dá tempo de pôr porque é só serviço rápido, então já vai embora logo e não dá tempo de pôr. Mas alguns, como esse aqui que eu tô esperando a peça, então eu tenho um tempinho para gravar para vocês e tá aqui. Então agradecendo todo mundo. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, tamo aí.